Nós vamos estar falando com base em Josué, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, derrubando as muralhas pela fé. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, e aí em Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E nós conhecemos o restante da história. Eles foram obedientes à voz e à orientação de Deus, e transcorrido aquele tempo de 7 dias, aquelas grandes fortalezas, muralhas intransponíveis, elas vieram abaixo. Um milagre, uma ação sobrenatural da parte de Deus. Tem muralhas que só o poder de Deus pode derrubar. Tem fortalezas que somente o poder de Deus pode fazer ruir. E nós precisamos entender isso. Vamos orar nesse momento? Peça a Deus que fale ao seu coração. Quando nós oramos e cantamos, nós falamos a Deus. Quando nós ouvimos a palavra, é Deus falando conosco. Quantas vezes eu já participei de culto e sempre dizia: Senhor, fala comigo, fala no meu coração. E o Senhor, de uma forma miraculosa, sobrenatural, misericordiosa, sempre me trazia uma palavra ao coração, uma palavra de orientação e de direção. Lembrem-se, o nosso Deus é um Deus vivo, é o Deus que fez a boca, o Deus que fez os ouvidos, portanto, um Deus que ouve e um Deus que fala conosco. Oremos. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Como é precioso, Senhor, esses momentos reunidos aqui juntos na tua presença. Essa pandemia tem nos ensinado a alegria do ajuntamento santo. Que saudade, Deus, que saudade, que alegria nos nossos irmãos, na nossa comunhão, quando nos reunimos num só propósito, num só coração, para te adorar e para te louvar. Aqui estamos nós, Deus, esses irmãos aqui e outros, centenas de outros em seus lares nesse momento, todos nós unidos no mesmo coração. E nós queremos te suplicar, Deus, dá-nos a tua palavra, que ela alcance o mais profundo do nosso ser. Que aqueles escaninhos do nosso coração
que só nós conhecemos e que muitas vezes trazemos trancados às 7 chaves. Que o Senhor possa penetrar ali com a Tua palavra e realizar a obra que o Senhor tem para realizar na vida de cada um de nós. Livra-nos das perturbações, das inquietações provocadas pelo maligno para nos distrair e perdermos a compreensão da Tua palavra. Fala conosco, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Hoje pela manhã, eu dizia, com base no exemplo do próprio Jó, o Jó levava a sua vida com muita tranquilidade, um homem extremamente abençoado por Deus, tinha um relacionamento muito íntimo, de muita fidelidade, né? De muito compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a lei de Deus, um servo de Deus, um homem temente a Deus. E, de repente, algumas coisas começaram a acontecer na vida do Jó, e que ele não entendia por que aquelas coisas estavam acontecendo. Do ponto de vista da sua compreensão e da sua razão, ele não conseguia entender por que aquelas coisas lhe sobrevieram. De acordo com a sua teologia judaica da retribuição, baseada na retribuição, aquela teologia também não dava conta de lhe explicar e de dar sentido para tudo aquilo que estava ali acontecendo naquele momento. Entra num labirinto existencial, começa a bater a cabeça de um lado para o outro, e as coisas vão desandando cada vez mais. Num momento só, perde todos os seus 10 filhos, perde todos os seus bens, sem ter uma razão plausível, sem ter uma explicação clara, sem ter uma palavra que pudesse dar sentido por que aquelas coisas estavam lhe acontecendo. Mal sabia Jó, e não podia saber realmente, que no mundo espiritual, numa dimensão cósmica, supranatural, uma meta-história, uma história além da história terrena, uma história além da história física, visível, humana, estava acontecendo. Não sabia Jó, mas Satanás sobe juntamente com os filhos de Deus à presença de Deus, e o Senhor pergunta para Satanás de onde é que ele estava vindo, e ele responde de rodear a terra. Estou rodeando a terra. E depois nós vamos encontrar lá Pedro dizendo que Satanás, ele realmente rodeia a terra e nos rodeia também, buscando a quem é que ele possa tragar. E o Senhor lhe diz: você viu lá o meu servo Jó? Que homem íntegro, que servo fiel, que homem reto, temente ao meu santíssimo nome, e que faz tudo conforme as minhas orientações e direcionamento. E Satanás, na maior cara de pau, como lhe é peculiar, ele vira para Deus e diz: é claro, Senhor, é claro que o Jó faz isso porque o Senhor o cerca de todos os lados. O Senhor lhe enriquece, lhe dá paz, dá saúde. Servir a Deus numa circunstâncias dessas é fácil demais, qualquer um serve. É típico dele, não somente colocar dúvida no caráter de Deus, mas colocar dúvida em relação ao nosso caráter. É como se ele estivesse dizendo: Jó, ele serve ao Senhor por interesse. E como o Senhor lhe satisfaz os interesses, ele está te servindo muito bem. Mas no dia que o Senhor deixar de abençoá-lo,
ele vai virar as costas para o Senhor, como todo homem faz. E o Senhor disse: então, eu permito que você toque nos seus bens. Eu já disse para vocês aqui uma centena de vezes que de alguns homens Deus não pode pedir algumas coisas. Eles não suportam. Mas de um homem como Jó, Deus se dá o direito e a permissão de permitir tocar nos seus bens, que os seus bens fossem tirados. E num só dia, um dos homens mais ricos do Oriente perde tudo que tem. É como se a bolsa de valores, né, desse um blackout, as ações despencassem, e aquelas ações que valeriam milhões de um dia para o outro, perderam o valor e passaram a valer absolutamente nada. Perdeu tudo. Não suficientemente tendo perdido tudo, ainda perde os seus filhos. E Jó, ao invés de muitos que, na grande crise econômica de 1929, a Grande Depressão, muitos que se viram pobres da noite para o dia se mataram, se lançaram dos seus edifícios, perderam o rumo, perderam a direção e o sentido da vida. Jó deixou muito claro que o dinheiro, o mamon, não era o Deus da vida dele, mas era o Senhor. Ele se prostrou, adorou ao Senhor e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para esse mundo, e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E em todas essas coisas não pecou Jó contra o Senhor. Ele só enxergava aqui o cotidiano. Ele só enxergava as circunstâncias que lhe eram possíveis enxergar e compreender, mas não sabia que por trás daquelas circunstâncias visíveis e evidentes travava-se uma batalha espiritual. Nessa dimensão supranatural, nessa dimensão sobrenatural, estava acontecendo alguma coisa ali entre Deus e as hostes infernais do império das trevas capitaneadas por Satanás. E de repente, Satanás vira para Deus e diz: olha, ele passou pela prova dos bens e do patrimônio, mas nenhum homem passa pela prova da vida e de perder a pele. Qualquer homem, diante do risco de vida e na iminência de perder a vida, pela sua vida, ele abre mão de tudo, da fé, de Deus, da religião, de tudo. Se colocar a vida do Jó em risco, tocar na saúde dele, ele vira as costas para o Senhor. Então, tudo bem, vai lá e toca na saúde do Jó, mas não lhe tira a vida. E Satanás, cheio de ódio, maldoso, ele vem rasgando e toca no corpo de Jó. E do dia para o outro, um homem agora pobre, perde também a saúde. E fica num estado tão deplorável, né, de saúde. As úlceras se tornaram visíveis. Ele não tinha lugar para se aquietar. Estava completamente desassossegado. Perdeu os bens,
perdeu os filhos, perdeu a saúde e perdeu também a honra que os homens lhe davam. Porque ele mesmo diz que até os servos que dependiam dele outrora para ter os seus salários e para sobreviverem, esses servos começaram a zombar e escarnecer dele. Mas tudo isso está acontecendo no mundo espiritual, numa dimensão supranatural. E essas coisas vêm de lá para cá, e o Jó, sem saber, ele faz parte de uma batalha cósmica, meta-histórica, além da sua compreensão natural, além da sua razão, além do seu entendimento natural, porque é uma batalha espiritual que só se entende espiritualmente. Por isso nós insistimos aqui hoje de manhã que o apóstolo Paulo dizia: olha, embora vivendo como vivem todos os homens, embora andando na carne e na humanidade de todos os homens, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí João Crisóstomo, no 4º século da era cristã, servo de Deus, muitíssimo conhecido, quem estuda a história da igreja já se deparou com esse personagem. Ele diz o seguinte: se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, você não passa de um péssimo soldado de Cristo. Vou ler novamente. Se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, você não passa de um péssimo soldado de Cristo. Há uma lógica nessa frase de João Crisóstomo. Não existe vitória sem batalha. Não existe conquista sem peleja. Não existe coroa de vitória sem batalha, sem pelejas. Se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, você não passa de um péssimo soldado de Cristo. Lendo um livrinho muito conhecido do Spurgeon, há alguns anos atrás, ele, Spurgeon, considerado como o maior pregador de todos os tempos, né? Reconhecidíssimo pelas suas pregações, viveu numa época de avivamento e de uma ação sobrenatural de Deus. Começou o seu ministério com 16 anos, com 20 e poucos anos de idade, estava em Londres, alugou um teatro que se transformou no Metropolitan Tabernáculo, e ali se reuniam 10.000 pessoas para ouvi-lo. E esse Spurgeon diz: que ao longo da sua trajetória cristã, em alguns momentos você vai parar e vai perceber muitas feridas que você recebeu, muitas cicatrizes recebidas ao longo da sua jornada cristã, porque a jornada cristã é também uma batalha contra o grande Apolion, contra Satanás. Conscientes ou não, participamos de uma batalha cósmica muito maior do que nós. O mundo, a carne e o diabo se arregimentam contra Deus e sua vontade. E nós somos parte dessa grande batalha, porque asseveramos que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro e é um Deus que possui vontade e que expressa a sua vontade.
e que nós optamos em obedecer à vontade de Deus. Não participamos mais das hostes da rebelião. Por isso que muitas fortalezas, muralhas, como essas de Jericó, constantemente, elas precisarão ser derrubadas para que o reino de Deus, a vontade de Deus, seja estabelecida plenamente na nossa vida, para que possamos viver uma vida cristã vitoriosa. Para se viver uma vida cristã vitoriosa, não a viveremos sem embates, não a viveremos sem batalhas, sem pelejas, sem renúncias, sem brigas, sem disputas com o nosso próprio coração, com o mundo, com as hostes, com o pantocrators, dominadores, poderosos das regiões celestiais. Jericó era uma cidade extremamente fortificada, cercada por 2 muralhas paralelas, separadas por uma distância de 5 metros entre elas. Ou seja, se uma muralha já era grande, terrivelmente grande e difícil de ser destruída, Jericó possuía 2. Uma primeira e uma segunda que corria ao entorno da primeira, num fosso, num distanciamento de 5 metros entre elas. Eu já tive a oportunidade que Deus me deu de visitar algumas dessas cidades que antigamente eram fortificadas. Que fortalezas, que muralhas impossíveis de serem transpostas. E as muralhas de Jericó eram tão terrivelmente assustadoras, grandiosas, intransponíveis, que os primeiros espias, quando ali chegaram, eles retornaram para o acampamento e disseram: olha, sem chance, não dá para vencer esse povo, não dá para destruir essas muralhas. Trazendo para os nossos dias, fazendo aqui uma aplicação, muitas vezes nós achamos que alguns pecados são invencíveis, que nós vamos lutar e lutar e lutar e nunca vamos conseguir derrubá-los e lançá-los por terra. Muitas vezes achamos que algumas circunstâncias na nossa vida, circunstâncias adversas, jamais serão vencidas, são tão intransponíveis, impossível. Parece que quanto mais lutamos e pelejamos, mais batemos nelas e voltamos. Uma das muitas experiências encantadoras que Deus me deu foi conhecer as grandes muralhas da China. Meu Deus, o que é aquilo? Como é que conseguiram fazer uma coisa como aquela? Se Deus me permitir, eu gostaria de voltar lá para ficar ali mais um tempo como eu fiquei, só olhando aquelas muralhas a perder de vista, as grandes muralhas. Pessoas e mais pessoas andando em cima daquelas muralhas. Quilômetros e quilômetros de muralhas. Intransponíveis aparentemente. Assim eram as muralhas de Jericó, intransponíveis, aparentemente e humanamente falando, impossíveis de caírem. Mas não tem nada, absolutamente nada, que seja impossível para o nosso Deus. Não tem muralha que não caia diante da autoridade, do domínio e do poder de Deus, meus queridos irmãos. Se as muralhas são terrivelmente assustadoras, se as muralhas elas nos tornam como que inoperantes,
incapacitados diante da sua grandiosidade. Eu quero lhes dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus, que Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer muralha que seja. Muralhas caem, muralhas são destruídas quando Deus age, quando Deus manifesta a sua graça, quando Deus manifesta o seu poder e a sua autoridade. Isso está escrito aqui na palavra de Deus, não é em vão. Mas é o Senhor quem derruba as muralhas. É o Senhor. Não somos nós. Nós lutamos, esperneamos e queremos derrubá-las. Mas nos é impossível. Só o Senhor tem poder para derrubá-las. E o Senhor vira para Josué e diz: Josué, Deuteronômio capítulo 2, versículo 25, hoje eu começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. O temor de Deus, o temor que o Senhor espalha, de um homem como qualquer outro homem, bambeia as pernas, cala a boca do inimigo, porque é a ação de Deus, é o poder de Deus, é o terror de Deus. Numa história mais recente, isso é fato, já li isso tantas vezes, disse que a rainha Mary da Escócia, grande perseguidora do Evangelho, infeliz, tinha mais medo das orações de John Knox do que de um exército inimigo. Pensa nisso, irmãos. Ela, como rainha, tinha mais medo das orações do John Knox do que de um exército inimigo. É esse mesmo John Knox que se prostrava constantemente diante de Deus e dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão mata-me. Ou o Senhor me dá a Escócia, ou o Senhor transforma a minha nação, ou o Senhor salva o meu povo, ou o Senhor faz uma obra na vida dessa nação, ou é melhor que o Senhor me leve. É esse homem de Deus, a semelhança de Josué, que os inimigos de Deus se atemorizam e são aterrorizados diante da sua presença. George Miller, que sustentou milhares de crianças, sem nunca ter feito uma parceria financeira com quem quer que seja, sempre no poder da oração. Quando faltava o alimento, amanhecia o dia, não tinha alimento para sustentar aquelas milhares de crianças, ele se colocava de joelhos juntamente com as crianças e começavam a orar, e à medida que oravam, Deus agia, e como que do nada, não é do nada, porque sabemos de onde vem, o alimento chegava de uma forma miraculosa. Lhe perguntaram: George Miller, como isso é possível? E ele responde: eu acho que um homem que já leu a Bíblia mais de 150 vezes de joelho, ele conhece muito bem o Deus dessa Bíblia. E o Deus dessa Bíblia o conhece. O conhece muito bem. É o Senhor, é o poder do Senhor, é a autoridade do Senhor. Jericó estava rigorosamente fechada.
Ninguém saía, ninguém entrava por causa dos filhos de Israel, porque Deus havia espalhado o terror e o temor em todas aquelas nações. Deus faz essas coisas. Deus age na nossa vida, Deus age na vida da nossa família, Deus age na vida da nossa nação, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus e quando nós clamamos por Ele. Versículo 2: Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O temor de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, mas também as promessas de Deus. Quantas promessas de Deus aí na palavra de Deus para nós. A promessa do Senhor para Josué foi: entreguei na tua mão Jericó. Atenção deve ser dada ao tempo verbal. Já entreguei na tua mão Jericó. Você está vendo essas muralhas, Josué? Sim, Senhor. Elas são grandes, Josué? Sim, Senhor. Elas são poderosas, Josué? Sim, Senhor. Elas são intransponíveis? Sim, Senhor. Mas eu já as entreguei nas tuas mãos, Josué. Elas vão cair, Josué. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Quem está prometendo é o Deus que não mente, que tem todo o poder e toda a autoridade, Josué. Promessa de Deus. O povo precisava simplesmente se apropriar dessa promessa de Deus e obedecer. Eu leio tantas promessas de Deus para as nossas casas, para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos negócios, para a nossa vida financeira. Quantas promessas de Deus, quantas orientações da parte de Deus, promessas infalíveis de Deus. A vitória começa quando nós entendemos, aceitamos a promessa de Deus e dela nos apropriamos. O que se esperava daquele povo de Deus era simplesmente que eles crescem e que se apropriassem dessas promessas de Deus. E que Josué começasse a olhar para aquelas muralhas de acordo com as promessas de Deus. E a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não falha. E Deus mesmo disse para Josué: olha, Josué, olha essas muralhas, perceba, Josué, entreguei, já caiu, já derrubei. Mas quem entrega é Deus, quem promete é Deus. Quem destrói, quem derruba muralhas é Deus, é o Senhor. Já entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Obedecemos quando cremos e confiamos de todo o nosso coração. Reagimos positivamente às promessas de Deus pela fé. É pela fé. Está escrito. E se está escrito, Deus falou. E se está escrito, é palavra de Deus, é imutável, ipsis literis, ninguém muda, ninguém torce a palavra de Deus. Eu amo ler Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Contentai-vos com o que tendes, porque o Senhor vos tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Assim afirmemos com toda a confiança: se o Senhor é por nós, o que nos poderá fazer o homem? Está escrito, meus queridos.
É uma promessa de Deus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Levanta a cabeça, marcha, olha para as muralhas como se elas já tivessem caído, porque Deus mesmo é quem diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não queiram saber o poder que essa palavra opera na vida e no coração de quem sempre viveu lutas, dificuldades, pelejas, que nasceu em meio a dificuldades, pobreza extrema, miséria. Quando ele recebe essa palavra de Deus, quando ele recebe essa palavra poderosa de Deus, essa promessa poderosa de Deus, e permite que ela lhe caia dentro do coração com fé, ouvindo Deus e dizendo todos os dias: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas, Senhor, quem sou eu? Deus, eu não mereço nada disso, Senhor, as coisas estão tão difíceis. E Deus vai nos dizer: não é por causa de você, é por causa de mim, é porque eu te amo, é porque você é meu filho. Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. É preciso fé para receber e se apropriar das promessas de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 30, o capítulo aí da fé. Se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Encontraram? Hebreus 11, 30. Nós estamos aqui nas promessas de Deus. A promessa era: te entreguei, Josué. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Precisamos simplesmente nos apropriar da promessa de Deus e obedecer. Obedecemos quando cremos, ou seja, o obedecer é fruto da fé, da confiança de todo o coração. Reagimos positivamente às promessas de Deus pela fé. Hebreus 11:30 está escrito: pela fé, o que aconteceu? Caíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, ele recebeu a promessa de Deus. Pela fé, ele obedeceu. E pela fé, ele viu as muralhas sendo caídas. Amém? O temor do Senhor, a promessa do Senhor. Crer numa promessa de Deus é como aceitar um cheque. Mas agir em função dela é descontar o cheque. Não adianta nada você receber o cheque, guardar ele dentro da Bíblia e ficar lá. Não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Agora, quando nós recebemos o cheque, uau, aleluia, glória a Deus, é isso, Senhor? É isso mesmo. Então eu vou descontar, Senhor. Pode ir, o banco está cheio. A conta não se esgota. É fé, é pela fé que nós agimos e descontamos o cheque, que é a promessa de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E outra coisa, fé não precisa de expressões mirabolantes, não. Fé é confiar em Deus de todo o coração. A verdadeira fé não é a profissão de fé, não é a proclamação da fé, não. A verdadeira fé, ela se expressa na ação, a partir da confiança e na caminhada daquilo que Deus falou. É fé também quando nós obedecemos às instruções do Senhor. Josué não tomou a cidade apenas com uma tática militar humana, de grande astúcia,
A estratégia veio do Senhor. Deus disse para Josué: Josué, entreguei Jericó nas tuas mãos, o seu rei e os seus valentes. Oh, glória a Deus! Que dia, Senhor, que a muralha vai cair? Senhor, mas a muralha não caiu ainda. Não, Josué, não é assim não. Parte para cima da muralha. Não precisa fazer nada não, mas parte para cima dela. Cerca ela durante 6 dias, a estratégia. Cerca ela durante 6 dias. Então, primeiro é o temor do Senhor, segundo, as promessas do Senhor, e terceiro, obedecer às instruções do Senhor. As instruções de Deus, elas são muito claras. É fé quando nós agimos e caminhamos de acordo com aquilo que Deus nos instruiu. Embora para outros possa parecer loucura. Eu fico pensando o povo ali de dentro de Jericó, em cima das muralhas, ou vendo aquela procissão, uma buzina tocando, e aquele povo cerca a cidade um dia e vai embora. Lá vem de novo aqueles loucos, cerca de novo a cidade, e vai embora. Imagino que o povo ali de Jericó falou: vocês podem fazer isso aí 30 dias, 1 ano, 10 anos, façam, vocês são doidos. Nenhuma situação é difícil demais para o Senhor, meus queridos. O nosso Deus é o Deus que abre o mar vermelho. O nosso Deus é o Deus que alimenta 3 milhões todos os dias com maná que cai dos céus. O nosso Deus é aquele que com poucos pães e peixes alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas no deserto. O nosso Deus é aquele que caminha sobre as águas. O nosso Deus é aquele que cura enfermidades, que ressuscita mortos, que vira para o vento e ordena: cala-te, sossega, e o vento e o mar têm que se calar e sossegar. É o nosso Deus. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Eu li essa semana nos meus devocionais a narrativa de Atos, quando Paulo é preso em Cesareia, Jerusalém, Cesareia, e depois transportado para Roma. O transporte para Roma é feito num navio, e aquele navio aporta numa determinada ilha, e o centurião que conduzia centenas de prisioneiros, entre eles Paulo, e quer chegar logo em Roma. E Paulo, um servo de Deus, vira para ele e fala assim: olha, eu acho melhor nós ficarmos por aqui. Deus está mostrando que se a gente se aventurar nessa travessia, ela vai ser danosa, de muito prejuízo e de risco para a nossa vida. Mas o centurião preferiu dar ouvidos ao piloto. Aí eu fiquei pensando nos dias de hoje, o conflito entre a fé e a ciência. O piloto disse: não, nós podemos ir. Eu tenho mais de não sei quantos anos na escola, na melhor escola de Alexandria, na escola da leitura da carta, de fazer a leitura do tempo. Nós podemos ir. E Paulo, pela fé, está dizendo: senhores, convém não ir. O Deus a quem eu sirvo, o Deus vivo, está dizendo: não vamos. É melhor ficar aqui. Mas por que, Paulo? O que você está vendo? Não estou vendo nada, mas Deus está falando. O que você acha, comandante do navio, expert, doutor aí nas navegações, por uma das melhores escolas de todos os tempos? O que a ciência diz? Podemos ir. O navio é forte, é preparado,
a carta de navegação está dizendo que nós podemos ir, então vamos. E a hora que sai, está tudo tranquilo. De repente, do nada, vem um tufão chamado tufão oriental e bate no navio e o sol desaparece e é chuva e é tempestade e é vento e o navio é jogado para um lado para o outro, já começa a jogar a carga fora, as sacas de trigo, os alimentos vão sendo jogados fora, daqui a pouco quebram a vela, quebram o mastro, joga tudo fora, 1 semana, 2 semanas e nada da tempestade se acalmar. Aí aquele homem de Deus, movido pela fé, Paulo, se levanta e diz: senhores, eu lhes disse que era melhor que nós ficássemos, mas já que vocês não deram ouvidos, essa noite o Deus a quem eu sirvo, o Deus vivo, o Deus que fala com a gente, o Deus vivo me apareceu e me disse: Paulo, fique tranquilo que ninguém nesse navio vai morrer. Então, senhores, por favor, comam. Tem 2 semanas que vocês não comem, apavorados, mas o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, ele disse que ninguém vai morrer. Podem comer, que ninguém vai morrer. É fé, meus queridos. Fé não é loucura. Fé é baseado na palavra de Deus e nas promessas de Deus, obviamente. Nenhuma situação é difícil para o Senhor. O plano de Deus para a conquista de Jericó parecia meio maluco, mas funcionou. As instruções de Deus foram, preste atenção, 1 vez por dia, durante 6 dias, homens armados passarão a marchar ao redor de Jericó, seguidos de 7 sacerdotes. Cada um desses sacerdotes vai estar tocando uma trombeta, e é trombeta de chifre de carneiro, porque havia trombeta de prata e havia trombeta de ouro, mas também havia trombeta de chifre de carneiro, e o Senhor diz: a trombeta que vai ser tocada não é de ouro, não é de prata, mas é de chifre de carneiro. Noé, você vai construir uma arca, mas a arca vai ter tantos côvados de comprimento, tantos côvados de largura, tantos côvados de altura e tantos compartimentos. Moisés, você vai construir um tabernáculo, mas as colunas serão de prata, de madeira, revestidas de tal metal, nesse tamanho, dessa forma, porque Deus é quem dá as instruções, e quando nós cremos, nós obedecemos, e eles obedeceram. Cercaram a cidade durante 6 dias, sem falar absolutamente nada, 1 vez por dia. No 7º dia, o Senhor disse: quando o sacerdote tocar as trombetas, depois da 7ª volta, no mesmo dia, no 7º dia, aí vocês gritem, abram os pulmões e gritem. E eles gritaram, e as muralhas caíram para a glória de Deus. Muralhas e fortalezas, por maiores que sejam, podem ser derrubadas pelo poder de Deus. A vitória vem do Senhor, pela fé que agimos de acordo com as promessas de Deus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Eu não sei qual tem sido aí a sua muralha, mas eu sei que tem. Todos nós temos aí as nossas muralhas. Eu não sei qual tem sido a sua muralha, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, e você que está aí também nos acompanhando pela internet, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Muralhas caem, só que elas caem pelo poder de Deus. Quando nós cremos e tomamos posse das promessas de Deus e agimos pela fé,
em obediência de acordo com as instruções de Deus. Jericó caiu, segundo a palavra do Senhor. Qual é a sua muralha? Deus tem promessas. Deus é vivo. Deus realiza coisas extraordinárias. No tempo dele, na hora dele e do jeito dele. Nós podemos confiar. Podemos confiar, e eu digo isso de todo o coração, com toda a convicção. Uma muralha que se opõe à vontade de Deus, à verdade de Deus, o querer de Deus, ela vai cair pelo poder de Deus. Mas precisamos ter fé, precisamos nos apropriar da promessa e precisamos agir de acordo com aquilo que Deus nos instruir e nos mandar. Senhor, graças te damos pela palavra do Senhor que é viva e eficaz. Lamentamos, Deus, a partir de mim mesmo, sem nenhuma vergonha, a nossa incredulidade. Não avançamos mais e não conquistamos mais por causa da nossa incredulidade. Porque muitas vezes fomos seduzidos pelas nossas habilidades, pelas nossas estratégias, pelos pensamentos humanos, e deixamos muitas vezes de entregar nas mãos do Senhor, de buscar o Senhor, de confiar no Senhor de todo o nosso coração. Quando nós buscamos, quando nós ouvimos e quando nós recebemos e marchamos de acordo com a vontade do Senhor, essas fortalezas serão derrubadas, elas cairão para a tua glória e para o teu louvor, e nós testemunharemos uma vez mais: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o poder do Senhor, foi a graça do Senhor, foi a misericórdia do Senhor, foi a bondade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Colocamos a vida dos teus servos, Deus, nas tuas mãos. Senhor, sonda os nossos corações nessa noite. Veja, Senhor, quais são os temores, as angústias, as perturbações. Renova a fé, renova o ânimo, renova a disposição de crer e de confiar no Senhor. Josué, Deus, teve grandes conquistas, venceu batalhas homéricas, mas todas elas na dependência e no poder do Senhor, para a glória do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das frases encantadoras da vida do Josué é que, no final da sua vida, ele reúne o povo está ali meio titubeando se segue com Deus ou não, e Josué chama eles na regulagem e fala: olha, é o seguinte, eu não sei vocês, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.